Olá a todos, agradecemos aos que estão presentes, também aos que nos acompanham online, através dos canais do Grupo de Comunicação. Vamos dar início, então, ao segundo painel do segundo dia dessa 7ª edição do Movimento em Rio. Neste painel, nós vamos falar sobre arte, cultura e comércio como ferramenta de inclusão e consciência social. Compondo o palco, nós temos o especialista em cultura e economia criativa, que trabalha na integração entre comércio, arte e inclusão social, Marcelo Campos. Temos também a diretora do coletivo de bonecas indígenas, Anati Anambé, nossa convidada, Luacan Anambé. E na moderação desta conversa, nós continuamos contando com o George Vidor, para quem eu passo a palavra. Muito obrigado. Bom, continuamos aqui o nosso evento, no segundo painel da tarde. Esse evento é maravilhoso, né? Uma diversidade fantástica. A gente discutiu logística, e agora a gente está discutindo uma coisa que alimenta a alma, né? O ser humano é corpo e alma. Então, a gente precisa também de alimentar a alma. E, como dizia o poeta, né, a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa alimentar a alma. E é muito interessante, imagine uma entidade voltada para representar comércio, serviço, turismo, dizendo assim, eu tenho que me preocupar com a arte, tenho que me preocupar com a inclusão social, tenho que me preocupar com a cultura, né? Porque isso é um sistema, SESC, SENAC, tem que ver isso. E a gente escolheu esse item, né, como um painel específico para falar sobre isso. É uma conversa quase, não é uma palestra, não é um seminário. E o Marcelo é especialista nisso, né? Ele ajuda aqui a Secomércio aí nesse trabalho. Estava me falando coisas incríveis aqui antes da gente entrar no ar, né? Posições com 1 milhão de visitantes, uma coisa maravilhosa, né? Então, Marcelo, fala um pouco dessa tua experiência, você na Fecomércio, tratando de arte, cultura e inclusão social. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Luacan. Boa tarde. Pois a cultura, como você disse, né, é uma potência da nossa vida, da nossa alma, para usar suas palavras, e, ao mesmo tempo, o SESC Fecomércio com esse objetivo de cada vez mais ampliar, né, esse acesso. Então, o que temos trabalhado no SESC Rio, por exemplo, são as galerias de arte, o SESC Quitandinha, o Arte SESC, galerias em Ramos, galerias por todo o Rio, né? E, ao mesmo tempo, trazendo exposições que nos fazem refletir sobre o papel social da arte e da cultura e contar essas histórias, né, que vamos ouvir aqui hoje com Luacan. Então, tem sido, de fato, muito recompensador, né, esse papel, e, ao mesmo tempo, o público tem respondido muito bem, né? Frequentado as exposições, muitas escolas, muitos professores fazendo formação junto conosco aqui no SESC Fecomércio. Esse trabalho começou quando, Marcelo? Esse trabalho ele tem mais ou menos 3 anos, né? E a gente faz uma revitalização das galerias e, ao mesmo tempo, faz algo que a gente chama em artes de itinerância. A gente inaugura exposições, muitas vezes exposições inauguradas na sede do SESC Flamengo, e essas exposições, então, elas itineram para as outras galerias, né? Então, a gente já teve aí, enfim, mais de 10 exposições sendo feitas em diversas galerias do SESC. Aquilo que você me contou, 1 milhão de pessoas, conta-nos essa história aqui. Então, fizemos o ano passado, no SESC Quitandinha, no Centro Cultural SESC Quitandinha, uma importante exposição chamada Dois Brasis, que itinerou, né, de São Paulo para o Rio. E, com essa exposição, eu fui um dos curadores da exposição. Nós fizemos uma espécie de levantamento da produção afro-brasileira, de norte a sul do país. E, quando ela chega no SESC Quitandinha, então, ela alcança a marca de 1 milhão de visitantes,
o que para nós foi muito gratificante, né? E, ao mesmo tempo, reforçou o compromisso que a gente tinha frente àquele centro cultural, né? Entendendo que o público, então, respondeu positivamente a esse chamado. O Sesc Quitandinha ele chega a ter 5.000 metros quadrados de área expositiva. Então, as exposições precisam, né, ser pensadas sempre com essa amplitude, né? E esse assunto, né, a discussão em torno da arte afro-brasileira, então, encontrou no Quitandinha um público gigantesco. Começa que as instalações do próprio Quitandinha já são uma obra de arte, né? Exatamente. Muita gente vai ao Quitandinha para isso, para ver, né, o prédio. E história, né? Um momento importante da história, o que aconteceu ali, né? Realmente é fascinante. Agora, como é que você descobriu a Luacan? Então, Luacan, então, depois de 2 Brasis, que fez o mapeamento da produção afro-brasileira, me perguntaram, eu como um consultor de cultura do SESC, qual seria o assunto, o próximo assunto, né? Com esse compromisso, imagina, Jorge, uma exposição que chegou a 1 milhão de visitantes, e aí eu falei, tratamos antes da pauta afro-brasileira, vamos mergulhar e tratar da pauta indígena, né? Eu, então, convidei a Sandra Benites, que é curadora, professora, doutora, e ela, especialista no assunto, né, me fez o desafio. Né, aceito o convite de pensar a próxima exposição. Convidamos um curador assistente, o Rodrigo, e ela me disse, né, nós precisamos mudar no Brasil a perspectiva do que é ser indígena no Brasil, porque ainda somos marcados por muito preconceito, né, e, ao mesmo tempo, por visões muito deturpadas. Uma delas é que a população, como nós chamamos, os nossos parentes indígenas, vivem em florestas, em aldeias, né? Mas não, estamos, né, em todos os lugares, os indígenas, a população afro-brasileira está em todos os lugares. A gente, então, desenha esse projeto com artistas, novamente, de norte a sul do Brasil. E, no Rio de Janeiro, Sandra nos indica esse projeto lindo que a gente vai ouvir agora, que é o projeto das bonecas Anati. É muito bacana. Eu vou dar só um depoimento rápido aqui. Estou falando muito de Petrópolis, hein? Você falando do Quitandinha. Essa região de Petrópolis, onde eu passo hoje bastante tempo da minha vida, tem um rio que chama Rio da Cidade. Esse rio, até 30% da água que abastece a parte mais central da cidade, né, vem desse rio, captada lá. Aí eu nunca soube por que Rio da Cidade. Aí alguém mostrou uma pesquisa, esse nome vem porque quando os portugueses chegaram nessa região, ali é um vale glacial, né, isso já há milhares de anos atrás, por isso que uma coisa fundada no meio da montanha, né? E tem esse rio. Ali eles encontraram uma aldeia indígena tão grande, que eles chamavam de cidade, achavam que era uma cidade, né? Não uma aldeia como tinham visto no litoral. Então passou a se referir a esse local como cidade, vamos à cidade. Então, o Rio da Cidade. A minha frustração é que não há nenhum vestígio dessa cidade hoje. Nenhum. Mas a gente não teve a preocupação, na época da colônia, certamente não, e a época do Império também, de preservar essas coisas, né? Imagine que seria hoje a gente ter algum vestígio, né? Então, é muito bom a gente recuperar nossa cultura indígena e preservá-la e divulgá-la, e com pessoas, né, representantes da... E a Luacan veio do Pará para cá, mas ela que vai contar essa história, não sou eu, não. Luacan, o que é que você veio fazer no Rio de Janeiro? De onde você saiu? Como era a sua vida, onde você morava? Boa tarde a todos. Eu sou a Luacan Nambé, sou uma mulher indígena.
nascida em Viseu, Pará, 30 de julho de 1968, e 20 de novembro, dia da proclamação da República. Antes eu já tinha tomado essa decisão, e há 15 anos atrás eu vim para o Rio de Janeiro. E Viseu, Como você vivia lá antes? Só para a gente... Viseu, eu fui uma criança que, desde cedo, eu fui trabalhar na casa de um fazendeiro. Eu saí muito cedo da minha família e eu fui trabalhar na casa de um fazendeiro. Eu tinha 7 anos de idade quando eu fui para a casa desse fazendeiro. Aí, aos 8 anos de idade, eu fui no Arraial do Círio, de Nossa Senhora de Nazaré, que toda cidade do estado do Pará ela tem um Círio de Nazaré. E eu fui para o Arraial do Círio. Chegando no Arraial, lá naqueles camelôs, eu vi uma boneca. Essa boneca me chamou muita atenção. Era uma boneca pequena, cabelo bem negro. Ela tinha uma fita e a sainha dela era uma franjinha. E eu me identifiquei muito com aquela boneca, muito com aquela boneca. Então, eu cheguei com a minha patroa e falei para ela assim, se dava para ela comprar aquela boneca para mim. Ela falou que não, porque se ela comprasse a boneca para mim, eu ia esquecer de brincar com o filho dela. Né? Então, por isso, ela não ia comprar a boneca para mim. E eu fiquei muito triste com aquilo, chorei muito e falei para mim mesma, né, que um dia eu ia crescer, claro, né, e um dia eu ia me tornar uma grande cantora, vim embora para o Rio de Janeiro, ia me tornar uma grande cantora porque eles eram fazendeiros lá dentro da cidade e tinha uma filha que viajava muito para Belém, e quando ela ia de Belém para Viseu, ela levava aqueles discos de Gilberto Gil. E eu ouvi as músicas do Gilberto Gil, músicas de vários cantores da época, né? Ângela Maria, e eu achava, e eu falava que quando eu crescesse eu ia ser uma grande cantora, ia ganhar muito dinheiro, ia comprar várias bonecas, ia ter várias bonecas, né? E eu fiquei nessa casa, fiquei morando nessa casa e cresci praticamente lá. Aos 14 anos de idade, eu tive que casar, não tive opção de escolha, tive que casar com uma pessoa muito mais velha, porque era a pessoa que dava conta de me sustentar na época, né? E dessa união eu tive um casal de filhos, separei também muito jovem. Eu resolvi sair de casa devido à violência. Eu achava que aquela violência não era para mim. Então, eu saí de casa já com um casal de filhos. Eu tinha 20 anos de idade quando eu saí de casa. E fui mãe solo muito cedo. E eu fui trabalhar, né, para mim criar os meus filhos. Né, dar para eles, eu queria dar muito aquilo que eu não tive. E tive a oportunidade de vir para Belém, trabalhar como empregada doméstica. E, na casa dos meus patrões, eles me aceitaram com o casal de filhos. Hoje, a minha filha ela já vai fazer 39 anos, e, na época, ela tinha 10 meses de idade. O outro já estava maiorzinho, tinha 2 anos. E eu fui trabalhar. Só que eu não esquecia da boneca. Eu achava que eu tinha que dar um jeito de ter aquela boneca. E, andando na Praça da República, em Belém, eu encontrei uma revista Molda Moldes, o nome dessa revista, que na capa tinha uma atriz com um blazer amarelo ouro, amarelo canário e preto. E eu pedi para ela comprar aquela revista, ela comprou, e eu fiquei muito feliz e comecei a confeccionar roupa para os meus filhos. Eu não tinha máquina de costura, eu costurava na mão. Muitas das vezes, à luz da lamparina, porque onde eu morava não tinha energia elétrica. E eu usava lamparina. A minha filha era muito pequenininha, eu tinha dinheiro para me comprar o tecido, mas não tinha dinheiro para pagar a costureira. Então, aquela revista, ela tinha dentro dela vinha um molde. E o molde era grande, mas eu já aprendi a fazer pequeno, porque eu tinha que fazer para minha filha. Né, o shortinho para o meu filho, a camisa para o meu filho, e fui fazendo aquilo, Chegou uma época que eu tive que voltar para Viseu por causa das crianças, que eu não tinha mais como deixar eles já estavam maiores, eu tinha que botar para estudar e ficar mais ao lado dele, e resolvi voltar para a minha família.
voltando para Viseu novamente, para botar as crianças para estudar. E eu fui me adaptando a costurar com um, a costurar com o outro, né, para mim não ficar distante da minha filha. Eu tinha muito cuidado com meus filhos, para mim não me ausentar deles, para não acontecer coisas ruins com eles. Eu tinha muito medo disso e voltei a trabalhar na roça e aquela coisa toda. Quando eles pegaram a maioridade, e a gente continuou trabalhando em Viseu, quando eles ficaram com maioridade, eu já sabia costurar. Né? Eu já sabia costurar. E, nessa revista, na época dessa revista, existia um programa de televisão, que era Alfinetadas, que era o Clodovil e o Ronaldo Esper. Eles se enfrentavam, eram dois estilistas muito famosos, que eles se enfrentavam, né? E eu ficava assistindo aquele programa o tempo todo, e o Ronaldo era muito falante, né? E eu dizia assim, um dia eu ainda vou costurar para esse homem. Né? Um dia eu vou me encontrar com ele, eu vou costurar para ele. E eu criei aquilo na cabeça mesmo. Que quando meus filhos já estavam com maioridade, eu conseguia entender, que até aí eu não entendia, a violência doméstica e a situação das minhas parentas. Né? E quando eu vi a situação delas, aquela violência que elas viviam, eu dizia, não, eu vou ter que tomar parte. Né? Eu botei na minha cabeça que eu tinha que tomar parte daquela briga delas também. Né? Eu tinha que falar por elas, porque muitas elas achavam que não tinham o direito de falar. E eu já tinha vivido aquilo. Então, eu disse, eu vou tomar parte e vou começar a brigar por elas também. E, para mim, era uma tristeza muito grande quando eu chegava naquela casinha lá, que o fogo no chão estava apagado. Eram 3 pedras, né, e elas faziam o fogo ali. Quando eu chegava que o fogo estava apagado, eu sabia que ali não tinha tido comida, e nem o café da manhã. E eu perguntava para as crianças, cadê a sua mãe? Eles diziam assim, a minha mãe está com muita vergonha, porque ela está com vergonha da senhora. Aí eu já sabia que tinha acontecido algum problema. E eu comecei a pedir nas mercearias, no comércio. Formava aquela cesta e doava para aquela pessoa que estava precisando. E chegou uma hora que eu falei assim, cheguei com a minha filha e falei para a minha filha, eu vou embora de Viseu. Eu tenho certeza que eu chegando no Rio ou São Paulo, eu vou arranjar condições para me ajudar essas mulheres a ter a sua própria independência. E chegou uma hora que não deu. Eu tive que sair de Viseu, deixei a minha filha com muita dor no coração, deixei a minha filha, o meu filho, na época, já era casado, o mais velho, e eu tive que me separar da minha filha para me vir para o Rio de Janeiro. Eu saí no dia 15 de novembro, há 15 anos atrás. Vim na boleia de um caminhão para o Rio de Janeiro. Viajei 8 dias. Saí do estado do Pará, atravessei o Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e cheguei no Rio de Janeiro. Com uma semana que eu cheguei no Rio de Janeiro, foi a invasão do Morro do Alemão. Era uma situação assim, foi muito difícil eu deparar com uma vida totalmente diferente daquela minha. E, na minha surpresa, quando eu chego no Rio, eu fui para a rodoviária de Campo Grande. A pessoa com quem eu viajei me levou até a rodoviária de Campo Grande, porque a pessoa que eu ia para a casa de uma prima minha, que a última vez que a gente se viu, a gente era muito criança, e ela veio embora para o Rio de Janeiro, não retornou mais para Viseu, mas eu tinha encontrado o meu tio, que era tio dela também, ele me deu o contato dela, e eu falei com ela se eu podia ficar na casa dela. Ela disse que sim. E só que eu esqueci de um detalhe. Depois que eu fui ver isso, a gente tinha crescido, a mente dela mudou, a minha mudou, a maneira dela viver era uma, da minha era outra. E eu não pensei nisso, mas, mesmo assim, eu insisti e vim. E, quando eu chego na rodoviária, eu ligo para ela. Avisei ela que eu estava na rodoviária. Ela disse assim, eu vou lhe buscar. Eu cheguei por volta das 14 horas na rodoviária. E eu passei a noite toda.
passei o resto da tarde e à noite. Quando chegou mais 10 horas da noite, eu vi aquele pessoal em situação de rua. E eu fiquei com muito medo. A única maneira que eu achava naquele momento era de me juntar a eles para me poder passar a noite. Porque eu não sabia o que ia ser de mim ali naquele momento. E eu comecei a falar com o Nhanderu. E falei que eu ia ficar no outro dia até meio-dia. Se ela não aparecesse para me buscar, eu ia sair procurando uma pessoa, e essa pessoa ia ver dentro dos meus olhos que eu não era uma pessoa má e ia me acolher. E quando foi no outro dia, por volta das 10h40 da manhã, ela foi me buscar. E eu fui para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, para minha surpresa, na chegada, ela não deixou nem eu botar minha bolsa, ela falou assim, a partir de hoje, você está dentro da minha casa, esquece essa história de índio e vamos para a igreja. Né? E eu fui e falei assim, eu posso ir para a igreja com você, sim, mas a minha cultura eu não vou abandonar. Né? E a gente ficou, depois dessa semana, que eu já estava na casa dela, na rua da casa dela, tinha uma fábrica moda praia, e ela me aconselhou a ir lá, e eu fui lá, pedi um emprego para a dona da fábrica, ela pediu para eu fazer um teste, eu não sabia o que era teste, né? Essa palavra teste, eu não sabia se fazia esse teste dentro de uma fábrica para fazer roupa. Eu já conhecia as máquinas industriais, porque eu já tinha passado por Belém, já tinha visto as máquinas. E eu fiquei me perguntando, e eu fui até o corredor e voltei, eu disse para ela assim, o que é o teste? Né? Que eu não sabia essa palavra. Aí ela disse para mim assim, a minha supervisora vai levar você para fazer o teste. Tá. E nessa nossa ida, a moça foi me fazendo 1000 perguntas a respeito do estado do Pará. Se era verdade que a gente era o Papa Açaí, se era verdade que tinha muito jacaré, que tinha muita onça, aquelas perguntas, né? E aquilo foi me deixando mal, aquilo foi me agoniando, e eu fui botando na cabeça, meu Deus, isso aqui vai complicar para mim. E chegou uma hora, eu falei para ela, eu só fazia porque eu achava que a voz, parece assim, que eu estava engasgada, que a voz não saía. E eu fui fazer o teste. E era biquíni. Eu nunca tinha feito um biquíni na minha vida. Eu já tinha trabalhado muito com camisetas, mas biquíni eu nunca tinha feito. E ela me ensinou muito rápido. Até o 5º biquíni eu fiz errado. A moça do lado já me ensinou, e eu já fui pegando, e ela me deu 45 minutos para me fazer aquele lote de biquíni, e eu nervosa. E depois eu peguei, eu já tinha experiência na máquina, e quando ela chegou, eu já estava pronta. Ela olhou, falou assim, tá legal, desce aqui. Eu desci com ela, e fomos lá com a dona, e ela falou para mim, e aí, dá para passar? Aí ela falou, dá. O trabalho dela é muito limpo. Ela disse assim para mim, com o dedo assim, segunda-feira você aqui, 7 horas da manhã, com o seu documento. Nossa, eu me sentia a mulher mais feliz do mundo naquele momento, porque eu tinha chegado no Rio de Janeiro, dentro de mais de uma semana, eu ia conseguir trabalhar no Rio de Janeiro, numa fábrica moda praia. E eu trabalhei, fazia hora extra, tudo que eles me pediam eu fazia. Com um mês, o meu primeiro salário, eu, junto com uma amiga, resolvo trazer a minha filha, né, para o Rio de Janeiro. E, quando a minha filha vem, eu peço para a dona um emprego para a minha filha lá na fábrica também. E a gente foi trabalhar lá, e a minha filha foi trabalhar para terminar de pagar essa passagem que nós tínhamos comprado de avião para ela vir do estado do Pará para cá. E a gente começou a trabalhar. Quando a minha prima viu que a gente não ia para a igreja, mas não ia adaptar naquilo que ela queria, ela chegou com a gente e falou para a gente que não tinha mais condições da gente ficar lá. E a gente foi para a rua, eu e a minha filha. Nós fomos para a rua. E foi muito difícil para a gente, porque a gente ficou na rua a partir de um dia de domingo, e a gente ia receber na quarta-feira. E, na terça-feira, a gente não sabia, o dinheiro que a gente tinha era R$50. E eu fui com o rapaz, ele me levou na casa de uma outra senhora, e a outra senhora disse, olha, eu vou deixar vocês ficarem aqui, mas até quarta-feira. Se vocês não me pagarem, no outro dia eu não quero nem ver vocês aqui.
E a gente não tinha nada. A gente foi catar papelão para arrumar dentro lá da kitnet para a gente poder dormir em cima. A gente tinha um cobertor, mas a gente botou o papelão e dormia lá em cima. Quando foi na quarta-feira, a gente recebeu, veio pagar. Mas só que ela já não queria mais um mês, ela queria 2 meses. E nós não tivemos mais dinheiro para comprar uma cama para a gente dormir. E a gente continuou lá, guardamos o dinheiro. Quando chegou já perto do outro mês, a gente não tinha o dinheiro, mas não dava para comprar quentinha. A gente comprava uma quentinha e dividia, e já não dava mais. Eu comprei um pão de forma, e a gente levava aquele pão de forma, ela enrolava 2 pãezinhos juntinhos, tipo assim, um biscoito recheado, e eu levava para a fábrica. Aí chegava lá, todo mundo indo para o refeitório, e a gente pegava o pão, o copo de água, botava dentro da blusa, com muita vergonha, saía e ia comer lá fora. E a minha filha chorava muito, dizendo assim que a gente não tinha necessidade de passar por aquilo e tal. E eu achava que eu não podia chorar na frente dela, porque se eu chorasse na frente dela, eu ia enfraquecer ela ainda mais. E eu dizia para ela assim: olha, a gente tem que ser forte. Isso para a gente é uma lição. Amanhã, sabe, vai ser totalmente diferente, porque o nosso limite vai ser o céu. A gente vai conseguir vencer aqui nesse lugar. A gente vai ficar aqui, né? E graças a Deus a gente recebemos nosso dinheiro, já compramos uma geladeira, fomos no brechó, compramos alguma coisinha e já dava o dinheiro para comer. E a gente foi indo, eu sempre uso essa palavra, eu não me incomodei, eu me incomodei com a situação. E eu, devido muito preconceito dentro da fábrica, o biquíni saía do corte, passava. Quando ele chegava na revisão, a revisora dizia assim: tal parte do biquíni está errado. Sempre aparecia uma, levantava a mão e dizia assim: quem errou foi a Índia, porque eu nunca vi dizer que a Índia soubesse costurar. E isso ali já estava me consumindo muito, muito. E eu cheguei com a minha filha e disse assim: você vai ficar e eu vou sair da fábrica, que eu já passei a ter um conhecimento, eu vou trabalhar externo, eu vou costurar externo. E a minha filha disse: vamos fazer o seguinte, a senhora vai para casa, eu vou comprar máquinas e vou ficar trabalhando aqui para pagar essas máquinas e a senhora trabalhar em casa. E assim a gente fez. E o tempo foi passando e a gente foi mudamos para uma casa melhor. E o tempo foi passando e eu conformando as mulheres, nós vamos chegar lá. Aí, quando foi em 2000 Aí eu entrei, a minha filha arranjou um emprego, saiu da fábrica, arranjou um emprego no hotel em Ipanema. E, numa dessas tardes, ela saindo do Ipanema, ela encontrou um casal de indígena vendendo artesanato. E ela foi lá. Quando o indígena viu ela, ele foi logo dizendo para ela: parente, de que povo você é? E ela ficou muito entusiasmada. Foi aí que a gente foi descobrir que a gente não estava só no Rio de Janeiro. Até então, a gente não sabia que existia indígena dentro do Rio de Janeiro. E, a partir daquele momento, a gente passou a se encontrar, a gente se fortaleceu, fomos para a luta, que, na época, estava aquela briga com o governador do Estado, na época, que era Sérgio Cabral, para tirar a aldeia Maracanã lá do lado, que ele vinha a Copa do Mundo, eles queriam fazer um estacionamento ali, aquela coisa toda. E a gente começou a frequentar junto com eles. E foi quando começou a feira do Parque Lage. E eu cheguei para ela, aí ela engravidou, a Nati nasceu. Né? Com 8 meses que a Nati nasceu, eu falei assim: agora está na hora da boneca, vamos começar a fazer a boneca. E a gente começou a fazer a boneca, eu e ela. A gente começou a princípio, tudo que a gente sabe hoje, a gente nunca participou de curso. A gente sempre aprendeu pela gente mesmo. A gente nunca foi fazer curso para a gente. E a gente foi testando, até que nós temos várias bonecas em casa. Ela guarda as bonecas em casa, que a gente chama de protótipo, porque até chegar aonde chegou as bonecas Anati. Hoje, elas estão aqui. Né? Você vai continuar essa história, mas mostra primeiro o que é a boneca Anati. O pessoal vai dar um close, né? A boneca Anati, ela, para chegar onde ela está hoje,
a gente fez vários testes. Tudo aqui é natural, né? O cabelo dela é de uma lã orgânica, o corpinho é de uma tinta natural, extraído da mata mesmo, né? O tecido é tudo 100% algodão, e a Atna, ela confecciona essas bonecas, e o melhor de tudo, que nas bonecas Anati, eu sempre digo, ela também fala que existe muito amor, né? Porque cada boneca que é feita por ela hoje é uma surpresa para a gente. No caso, eu estou aqui, essa boneca, ela tem essa fenda na cabeça. A gente se baseou naquela grande guerreira que nos deixou há quase 1 ano atrás, que é a Tuíra. A Tuíra Caiapó, né? E a gente se baseou, fez uma Tuíra pequena. E as mulheres Caiapó, elas têm essa fenda no cabelo, na cabeça, né? O risco Caiapó. E aqui nós temos outra Anati, né? Aqui nós temos a primeira Anati. Essa Anati, ela foi confeccionada, foi as primeiras bonecas Anati, homenageando a minha neta, que a minha neta também é Anati. Anati, em Tupi-Guarani, quer dizer menina, né? E a gente criou a roupinha, elas são todas pintadas à mão pela Atna, pela minha filha. Ela que cria essas pinturas também. E Posso fazer uma pergunta, Jorge? Imagina. Tá difícil por deixar Não é? interromper ela, né? Porque Não, a história é tão fascinante. Fascinante. Estou aqui encantadíssimo. Luacan, de você homenagear, né? As bonecas homenageiam personalidades cacicas, né? Há um movimento grande hoje das primeiras mulheres cacicas, né? Mulheres trans que se tornaram cacicas. Queria te ouvir em relação a isso, a homenagem que vocês fazem, né, a essas personalidades. Então, a primeira homenagem foi para a Tuíri, né? A Tuíri foi a primeira homenagem que a gente fez. A Tuíri foi uma grande guerreira. A Tuíri, em 1988, parece que 18 de agosto de 1988, foi a indígena que levou o facão no rosto do ministro de Usinas e Energia, em Altamira, na construção do Belo Monte, né? E ela se tornou Marte, né? E ela foi a primeira homenageada. Logo depois, a gente criou uma indígena, Iapá Camaiurá, né? Que eu acho que ela está ali dentro também. E hoje a gente está com bonecas também na exposição, Marcelo, né? E a Atna, ela criou todas elas com uma representatividade. No caso, a Puí, que é a secretária de Cultura do Estado do Pará, uma grande liderança. A Concita Sompré, que está também na FEPIPA. A Célia Chacriabá, que é a mulher da política. A primeira cacica trans, né? A primeira Miss indígena, a Miss Brasil indígena, né? Alessandra Munduruku. Então, todas essas personagens, que não é personagem, as bonecas, e elas estão vivas, se encontram lá na exposição, né? E nós temos o Cacique Babau. O Cacique Babau é de muita luta também, está lá. Temos um ancião lá, que é o Dauá Puri, né? E eu tive que me ausentar da confecção das bonecas, como eu estava falando, né? Porque quando eu morei na casa desse fazendeiro, eu era uma criança, eu digo assim, eu era uma criança assim, muito arteira, como todas as crianças. E, quando eu fazia arte, eles me prendiam no armazém. O que era o armazém? Era uma sala quase desse tamanho,
que eles penduravam tabaco, que era para pegar a escuridão, porque quanto mais escuro, eles chamavam de curtir. O valor era maior. E, quando eu fazia a travessura, eu era presa no armazém. E, quando eu era tirada do armazém, eu tinha um impacto com a luz. E esse lado esquerdo da visão, eu sempre tive problema com ele. Hoje, eu tenho diabetes, tenho pedra na vesícula, com um monte de problemas de saúde, e eu tive que me ausentar de ficar muito, muito sentada. E nós somos 3 mulheres, somos solos, né? E eu ajudo ela de outra maneira, né? Levando a Nati para a escola, arrumando outro jeito que eu não fique direto na máquina. Essa é a sua fonte de renda desse grupo? Essa é a nossa única fonte de renda. A gente temos o nosso artesanato e a venda das bonecas. A venda das bonecas, quando a gente criou as bonecas, a gente nunca imaginou também que as bonecas da Nati elas fossem o nosso carro-chefe. Mas hoje a gente tira o nosso sustento, a gente não tem casa própria, tudo nosso a gente tira da venda das bonecas. É ela que nos carrega. E você voltou a Viseu, Locan? Sim, aí que quando eu saio, quando a gente vai para a feira do Parque Lage, em 2020, a gente se preparou. Aí, com o nascimento da Nati, a gente começou a fazer as bonecas, chegamos no patamar e começamos a vender a boneca para amigos. A Nati brincando, o pessoal vendo. Onde foi feita essa boneca? Foi eu que fiz. Então faz uma para minha filha. E a gente foi fazendo e foi caindo na graça do povo. E a gente participando de feira. Vamos levar a boneca Nati para a feira. A gente levava, o máximo que a gente levava era 15. E 2020 era a Feira do Parque Lage, em abril, que todo ano tem lá. E, vamos se preparar para a gente levar a boneca para não faltar lá no Parque Lage. Foi quando veio a pandemia, no mês de março. E a gente ficou, nós tínhamos um dinheiro para investir nas bonecas, que era R$300 na época, e a gente chegou a passar até fome na época, porque a gente gastou todo o dinheiro e não tinha como vender. Foi quando uma amiga nos deu uma cesta básica. E essa cesta básica incentivou a gente voltar para a mesa para trabalhar. E a gente volta para a mesa, e a minha neta, a Nati, grava um vídeo e pede para a Atna botar na internet. A Atna botou na internet, viralizou o vídeo. E nós tivemos uma encomenda do Instituto das Benzedeiras de Brasília, 174 bonecas. E elas pagaram a metade. E foi um dinheiro bom. E eu vou para o Pará imediatamente para me organizar a casa de costura. Aí eu botei na cabeça que eu ia fazer uma casa de costura para minhas parentas lá no Pará. E eu vou para Viseu. E antes disso, eu tinha dado uma entrevista para uma moça, para uma jornalista, e ela ficou assim muito legal. Ela achou muito legal. E ela disse assim: se por um acaso, primeiro ela chegou comigo e falou, se por um acaso a Globo te chamasse, tu daria uma entrevista? Com certeza. Aí tá. E eu vou para Viseu. Aí vou negociar esse terreno, vou tentar falar com o prefeito da cidade para ver se ele podia construir aquele prédio. Eu fui fazer uma revolução em Viseu. Né? E cheguei lá, acertei tudo, e eu vinha viajar para o Rio amanhã. Como hoje, eu recebi uma ligação da Globo. Né? Recebi uma ligação da Globo, primeiro da moça e depois da diretora da Globo, do Fantástico, perguntando onde era que eu estava. Aí eu falei que eu estava em Viseu, Pará. Ela disse, então conversa, tem cinegrafista aí? Tem, então vamos acertar tudo, porque nós vamos te ouvir, a gente quer uma reportagem com você. Nossa, o chão faltou nos meus pés, e eu fiquei desesperada, eu tinha que viajar no outro dia, e vim. Quando foi um dia de terça-feira, o Marcelo Canelas chega em casa e a gente gravou uma entrevista para a Globo. Então, através dessa entrevista, a gente conseguiu tirar o nosso povo da invisibilidade, a gente conseguiu levar a boneca Nati para o mundo. Né? E a gente recebeu muitas encomendas, e a gente ganhou uma sala. Na época, a gente morava no Curupati, os indígenas tinham saído de lá, tinham vindo morar para o Estácio, mas a gente ficou no Curupati.
E a gente ganhou uma sala no antigo teatro que hoje funciona, o Cultura Urbana, um projeto que tem lá Cultura Urbana, e a gente ganhou uma sala lá para trabalhar por causa da pandemia. E eu botei um anúncio chamando mulheres para trabalhar com a gente. E nós tivemos uma decepção muito grande, porque elas chegavam em casa e perguntavam assim para mim, quando chegava em casa: você é índia? Eu dizia: sou. Ah, para índio não vou trabalhar, não. E nós se sentimos obrigadas a trazer gente do estado do Pará para trabalhar no Rio de Janeiro com a gente. E numa dessas levas, a gente perdeu um ente querido nosso para a violência do Rio de Janeiro. E a gente ficou muito triste e tivemos que voltar. Todo o pessoal que a gente trouxe de lá, tivemos que voltar. E hoje a gente trabalha nós três. Né? A Nati, ela está com 12 anos já, a Atna e eu. Né? Porque nós ficamos com medo, ficamos assim, com medo de um lado e com medo de outro lado. E hoje trabalha só nós três. Lacan, sua história é fascinante, não há quem não tenha se emocionado em ouvir, né? Eu estou me sentindo pequenininho aqui, né? Puxa vida, tudo que passei na vida não chega a um pedacinho das dificuldades que você passou, e brigando, e levando a vida adiante, e produzindo isso, né? E, Marcelo, você está também de parabéns por ter descoberto essa moça, esse trabalho, e ter exposto isso lá no Quitandinha, e tomara que isso se replique, né? Quer dizer, eu acho que o objetivo principal é que isso se replique, né? Não fique aqui esse trabalho da FEComércio seja só uma porta abrindo, né? A cultura, Exatamente. a arte, os brasileiros que, imagine, Lacan veio lá de Viseu, teve uma infância complicada e tinha isso lá dentro dela, no âmago dela, né? Vou produzir isso e executou esse projeto. Olha aqui, gente, isso aqui é uma obra de arte, né? Não é uma boneca no sentido da fábrica, não menosprezando, subestimando o que se faz numa indústria e tal, mas isso é uma arte, é uma peça de arte, é cultura, né? Um Brasil no seu mais âmago. E sinto um pouco vergonha das pessoas que você chamou para trabalhar e disseram: não vou trabalhar para índio, né? Que coisa mais... Por que a gente tem esse tipo de preconceito contra os brasileiros que estavam aqui há milhares de anos, né? Quer dizer, antes dos europeus chegarem, os africanos, eles já estavam aqui... Marajoara, né? A cerâmica Marajoara, coisa lindíssima. Olha, gente, infelizmente nosso horário está acabando, tem outro painel ainda. Marcelo, eu vou passar uma mensagenzinha. Obrigado, Jorge, obrigado, Lacan. É uma honra estar aqui, né, aprendendo com Lacan, ouvindo Lacan, e penso também o quanto essa produção, né, que é uma obra de arte, e hoje está em exposição como obra de arte, ela também aciona uma rede de educação para que a criança se veja também, a criança indígena, a criança não indígena, para que se conviva, né? Para que se possa conviver com as diferenças, com a diversidade, com essa beleza que não tem ninguém que questione, né? E tenha vontade realmente de pegar no colo. E cada boneca, né? É uma homenagem a uma pessoa. Uma pessoa, né? viva, exatamente. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Lacan. Lacan, sua palavra final. Eu agradeço muito, eu me sinto muito feliz, principalmente quando a gente foi convidado para levar nossas obras lá para o Palácio Quitandilha, porque para a gente é uma honra muito grande. Eu agradeço muito o Marcelo, eu agradeço muito a Sandra Benites, né? E o agradecimento maior que eu sinto dentro do peito é quando eu chego dentro de uma escola e uma criança chega comigo e fala assim: eu tenho a boneca Nati, porque a boneca ela não é só uma boneca, né? Ela é o amor. E a boneca Nati, ela foi criada para essa quebra de tabu. A criança que tem uma boneca Nati, ela já vai
se sentir igual às outras, porque foi uma quebra de tabu, a boneca Nati. Hoje, a criança que tem ela diz assim, não tem só a boneca Barbie, a loira dos olhos azuis. Né? Não tem só a negra, ela tem uma indígena também, porque quando a gente fez uma pesquisa, aqui a gente não encontrou boneca. Então, hoje, a gente bate no peito que nós fomos as primeiras mulheres indígenas que criou uma boneca. A Nati é a primeira boneca feita por mãos indígenas no Brasil, porque, sem ajuda de certas, eu não sei dizer, como o Sebrae, como outra coisa, a gente conseguiu patentear as bonecas da Nati. Oh, que bom, que bom. Eu agradeço muito, muito. E temos muito. a possibilidade de patentear, né? Enfim, acho que isso tem um valor, né, enorme. Estamos na FEComércio, né? Isso é importante. Gente, eu agradeço muito, Marcelo Lacan, foi um painel fora da curva, né? Mas esse evento está sendo fora da curva, para mim, pelo menos, está sendo fora da curva e a gente trouxe até emoção, né? Então, muito obrigado a vocês dois. Obrigado também vocês que devem ter se emocionado como eu. Nossa mestre. Obrigada, Vidor, também pela moderação desse painel inspirador. Volto a convidar, por gentileza, à frente para uma fotografia que não podemos deixar de tirar. Com as bonecas. Com as nossas anatis. Aos que participam online, nós encerramos aqui este segundo painel do dia. Retornaremos com o próximo painel, onde nós vamos falar sobre o tema ambiente de negócio no estado do Rio de Janeiro. Não percam, aguardamos vocês até lá.